Com certeza, muitos de vocês já viram esta biblinha. Na verdade, não é uma bíblia completa. É só o Novo Testamento completo, mais os livros de Salmos e Provérbios. Que isso aqui durante, acho que há mais de 100 anos, 120, 130, não sei, lembro quanto tempo exatamente, essa bíblia começou a ser distribuída pelos Gideões Internacionais, que é uma organização evangélica formada principalmente por profissionais liberais, empresários, enfim, pessoas que têm disponibilidade de tempo para distribuir essas bíblias. Essa aqui, no caso, essas bíblias de capa azul são deixadas em hotéis e outras empresas, órgãos públicos, enfim, para o pessoal que frequenta esses locais poderem ler. E ao longo de mais de um século, muitas vidas têm sido alcançadas para Cristo por meio desta biblinha. E é dessa biblinha que eu retirarei os textos bíblicos para este vídeo que fala sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Porque falar dessa biblinha dos Gideões Internacionais é falar um pouco da história da Reforma Protestante, não só no Brasil, mas no mundo. Porque o que acontece atualmente? Muita gente fala que as denominações fracassaram, como a pergunta que eu faço no título desse vídeo, se as denominações realmente fracassaram, porque o que vemos hoje é o seguinte: aqueles que estavam nas igrejas históricas estão debandando para as igrejas pentecostais, e muitos dos que estavam nas igrejas pentecostais, ou estão ainda, estão indo para o catolicismo, ou então se tornando ateus, agnósticos, indo para outras religiões, outras seitas. E então fala-se muito numa crise da fé cristã em todo o mundo. No caso do Brasil e do restante da América Latina, há um excesso de liberdade religiosa, enquanto que na janela 1040, no Oriente Médio, na Ásia, Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Sul da Ásia e no Norte da África e até em parte da Europa, isso já está acontecendo, que é uma restrição das liberdades religiosas, a ponto até de proibirem evangelismo na rua. E muitos países estão punindo, até mesmo na Europa, na América do Sul também, já estão punindo com prisão quem faz evangelismo de rua, quem prega o evangelho no meio da rua. Então existe uma crise, claro, existe uma crise, mas essa crise está fazendo com que as igrejas, tanto históricas quanto pentecostais, comecem a refletir sobre o que realmente vale a pena. Ficar brigando entre si em busca de membros, um querendo pegar o membro do outro para ver qual igreja cresce mais, qual igreja arrecada mais, ou focar nas vidas que estão se perdendo, nas vidas que estão indo para o inferno, que estão no mundo das drogas, que estão cedendo à pressão da ideologia de gênero, as vidas que estão, enfim, na ruína, aqueles que estão se autodestruindo, que estão mergulhados em vícios e compulsões, que estão se suicidando. Então o foco, principalmente dos mais jovens, atualmente nas igrejas cristãs, é focar nas vidas que estão se perdendo. Então essas igrejas, principalmente entre os mais jovens, estão se unindo para que essas pessoas que estão se perdendo possam ser alcançadas e se rendam a Cristo. É claro que os mais antigos, né, aqueles mais ortodoxos, tanto entre os históricos quanto entre os pentecostais, continuam brigando entre si. E essa briga está fazendo muito mal às suas próprias denominações, em particular, e à igreja, de maneira geral. Mas aqueles que estão mais jovens e que perceberam que o foco não deve ser na instituição, e sim no indivíduo, estão percebendo que o indivíduo está sendo deixado de lado e o foco está sendo exclusivamente na instituição, no caso da denominação, da igreja. Então, a partir do momento que as pessoas focam no indivíduo para alcançá-lo para Cristo, os resultados acontecem, os resultados aparecem. É claro que Jesus Cristo deve estar sempre em primeiro lugar, Deus deve estar sempre em primeiro lugar, mas mas a denominação não é mais importante do que Deus, não é mais importante do que o Evangelho de Jesus Cristo. Ela deve ser apenas um meio pelo qual as pessoas conhecem a Cristo.
e não um fim em si mesmos. Como infelizmente tem acontecido em algumas denominações e muitas pessoas têm se escandalizado com isso, têm se desviado, se afastado do evangelho e não querem mais sair da igreja. Então, o que nós devemos fazer? Já que existe essa crise, não podemos negar essa crise, e já que os mais jovens estão substituindo os mais velhos na promoção do evangelho, junto aos que estão perdidos, o que nós devemos fazer então? Para nós buscarmos um consenso, para nós buscarmos um equilíbrio, refletindo nos 500 anos da Reforma Protestante. Os textos bíblicos que eu tenho aqui para ler, como a letria menor, eu só lerei aqui mesmo. Aí você presta atenção na sua Bíblia, procure uma Bíblia com uma versão mais atualizada, caso não entenda o que eu falarei. Primeiramente eu lerei o texto de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Quando Jesus fez aquela oração sacerdotal, ele disse o seguinte, no meio da oração, ele diz assim: e não rogo somente por estes, no caso os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, não se trata de ecumenismo. Eu não estou falando aqui para as igrejas se unirem enquanto instituição, uma única instituição e tal, porque existem igrejas verdadeiramente cristãs, existem igrejas falsas, existem seitas. Então, aqui eu não estou falando de ecumenismo, porque um dos objetivos do movimento Nova Era é justamente a união das religiões. Então, não se trata de ecumenismo, trata-se de cada um na sua denominação unir-se a cristãos fiéis de outras denominações para alcançar almas para Cristo. E nós precisamos parar com aquele gueto, daquela ideia de que nós fazemos parte de um gueto, nós devemos apenas nos preocupar conosco mesmos, né? Preservar a nossa denominação como se fosse uma redoma, como se fosse um campo de força ao nosso redor, e, e não dialogar com outras denominações que também podem nos apresentar ideias, sugestões, muitas coisas de grande alcance, claro, dentro tudo com ordem, decência, claro, mas que podem nos ajudar no evangelismo para alcançar mais pessoas para Cristo. Porque se o foco deve ser nas pessoas e não na instituição, devemos começar a pensar como Jesus pensou no tempo dele. Porque ele, por exemplo, eu ia lá no tanque de Betesda, onde estava uma multidão de pessoas enfermas, e ele foi lá, ele foi aos lugares mais desprezíveis na época, no meio judeu, para alcançar as pessoas. Então, é claro, devemos pensar sim em Deus como sendo o Senhor da igreja, em Jesus Cristo como sendo o soberano, o cabeça da igreja, mas também precisamos pensar como Jesus pensou e ainda pensa, porque ele está atualmente ao lado do Pai reinando, e ele quer que nós nos coloquemos à disposição para alcançarmos os perdidos. E claro, cada um na sua denominação, obviamente, mas dando abertura ao diálogo com outras denominações para que todos juntos possamos, em conjunto, ou, ou buscando ideias de outras denominações, ou saindo em conjunto com outras denominações, outras igrejas, para alcançarmos mais vidas para Cristo, porque a situação está cada vez mais difícil no mundo. Os jornais, os telejornais, a mídia, de uma maneira geral, mostra isso, e nós não podemos estar alheios a tudo isso. Devemos estar atentos e sair proclamando a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, àqueles que estão perdidos. E o texto também já nas cartas de Paulo, vamos aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6 e 11 a 16. A palavra de Deus nos diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, porque Paulo estava preso, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça... então, continuando no versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, nem preciso complementar, né? Dispensa qualquer comentário. E encerrando esse vídeo, eu gostaria de ler a primeira carta de João, do apóstolo João, capítulo 4, versículos. Deixa eu só conferir aqui, espera só um pouquinho. A primeira carta de João, porque eu coloquei o esboço aqui no celular. Espera só um pouquinho. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 4. Encerrando esse vídeo e conscientizando a todos, a você que é líder em alguma igreja, seja você jovem ou velho, para que busque a. É claro que sua denominação é importante para o reino, mas não foque apenas em sua denominação, foque no reino de Deus como um todo, na igreja invisível que um dia será reunida por Cristo quando Ele voltar e reinará com Ele eternamente. Então 1 João 4, de 1 a 4 diz o seguinte: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, como eu já disse no começo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Por isso, com esse conselho final que mostra que se a igreja realmente se uma denominação realmente professa Jesus Cristo, confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus, o único caminho entre Deus e os homens, o único mediador no caso, não há o que temer. Devemos confiar no mover do Espírito Santo sobre a igreja, seja você de uma igreja histórica ou pentecostal, e permitir que Deus nos use para transformarmos e edificarmos vidas. Porque sem Ele realmente nada somos, nada podemos fazer. Por isso que nós devemos deixar de lá nosso próprio egoísmo, nosso bairrismo eclesiástico e pensar mais nas vidas que precisam ouvir do Evangelho, precisam ouvir da palavra. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo importante, curta esse vídeo, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no canal. E Deus abençoe e até tempo, se quiser.